Olá, pessoal. Vamos iniciar nossa aula de hoje tratando de estruturas de seleção. Então, deixa eu colocar a apresentação aqui. Então, nessa aula, nós vamos ver a parte 1 de seleção simples e composta, né? Para avançar aí nos nossos conhecimentos de programação usando Portugal. Qual que é o objetivo? Reconhecer a necessidade do uso de estruturas de seleção, também chamadas de estrutura para decisão, aprender a usar operadores relacionais, aprender a sintaxe dessas estruturas, do tipo se, então, na linguagem Portugal. Se uma determinada condição ocorrer, eu vou fazer determinado comando. É essa situação do se, então. E aprender a sintaxe aí, depois na seleção composta, se, então, se não. E a representação de seleção simples e composta na forma de fluxograma para a gente ir entendendo, né? Então, vamos lá. Aprender a resolver problemas que requerem o uso de estrutura de seleção, com a aplicação da técnica de interpretação de enunciados que a gente já vem fazendo, né? Relembrando, até agora a gente trabalhou sempre com estrutura sequencial. Todos os problemas, exemplos que a gente tratou até o momento foram resolvidos com uma estrutura sequencial, ou seja, eu tenho o comando 1, comando 2, comando 3, até o último comando. E os comandos vão ser executados na ordem que eles foram escritos, né? Um em cada linha, né? Então, a estrutura sequencial é esse conjunto de comandos aí que são executados na sequência linear. Um novo problema aí que a gente precisa resolver. Supondo que eu tenho lá o seguinte: escreva um algoritmo para calcular a média de um aluno a partir de 2 notas. Então, calcular a média a partir de 2 notas a gente já sabe fazer. O programa deve exibir a média e também uma mensagem informando se o aluno foi aprovado ou reprovado. E a gente sabe se o aluno é reprovado se a média for inferior a 6. Então, lá, qual é a saída? Quais são os resultados que o algoritmo deve fornecer? Ora, ele tem que exibir a média e exibir uma mensagem. Então, a saída vai ser o valor da média e a mensagem, do tipo aprovado ou reprovado. Qual é a entrada? Quais os insumos que a gente tem para conseguir fazer esta resolução do problema? Os insumos são as 2 notas, a partir das 2 notas. Então, a minha saída é o valor da média e uma mensagem. A minha entrada é nota 1 e nota 2, N1 e N2. E o processamento, como é que eu vou transformar isso daí? Muito simples, né? Eu vou fazer um cálculo aqui, média igual a N1 mais N2 dividido por 2. Lembrando que eu estou colocando aqui entre parênteses porque tem prioridade de precedência, né? Se eu simplesmente não colocasse o parênteses, primeiro ele ia fazer a divisão do N2 por 2 e depois ia somar com N1. Não é isso que eu quero. Eu quero forçar, por isso o parênteses, né? Forçar que primeiro ele resolva N1 mais N2. E esse resultado é que vai dividir por 2, tá? A gente viu na aula passada que as precedências, né? Primeiro resolve o que está em parênteses, depois multiplicação, divisão, depois soma e subtração. Soma e subtração. Que são a sequência normal aí da matemática, né? Precedência normal da matemática. Muito bem. Eu calculei a média aqui. Agora, como é que eu vou verificar se ele foi aprovado ou reprovado? Eu sei aqui que ele é reprovado se a média for inferior a 6. Aí que vai aparecer essa novidade que a gente está estudando hoje, que é a estrutura, né, de desvio condicional ou de seleção. Então, eu vou ver agora como é que eu consigo informar aquela média lá, fazendo uma verificação do resultado da média.
informar se ele está aprovado ou reprovado. Então, ó, aparece esse conceito de desvio condicional. Um desvio condicional é usado para decidir se um conjunto de instruções deve ou não ser executado. Então, eu venho aqui, executando as minhas instruções, aí eu avalio uma condição. Se essa condição for verdadeira, eu vou executar esses comandos que estão aqui no meu quadrinho da direita. Se essa condição não for verdadeira, ele vai adiante. Segue aqui as instruções do meu programa. E veja que, no caso de verdadeiro, ele executa o que está aqui, nesses comandos, e depois ele continua nesse ponto aqui, tá? Então, é necessário sempre que os programas encontrem uma sequência alternativa de ações, dependendo do valor dessa condição aqui, tá? Então, nesse nosso fluxograma, está desenhado aqui como é que ele vai interpretar essa condição. Se a condição for verdade, ele faz isso daqui. Se for falso, ele segue adiante. Uma condição aqui é formulada com o uso dos operadores relacionais. Então, eu posso testar se duas variáveis são iguais. A igualdade, na hora de testar aqui no Portugal, é 2 sinal de igual, tá? Sempre 2 sinal de igual. Eu posso testar se é diferente, aqui no Portugal é ponto de exclamação igual. Eu posso testar se a variável A é maior que B, aí eu vou usar esse símbolozinho aqui para representar o maior. Se for maior ou igual, eu uso esses dois símbolos, o sinal de maior e o de igual junto. Se for menor, é esse símbolo aqui. E se for menor ou igual, é este com o sinal de igual junto. Então, isso aqui são os operadores relacionais que vocês têm que saber para utilizar na hora que vai testar uma condição, ok? Muito bem, então como é que é essa seleção simples? Você vai ter uma seleção simples, um desvio condicional, que dada essa condição, se for verdadeiro, ele vem aqui, executa e vai adiante. É assim que a gente vai trabalhar. E a instrução é essa daqui, ó. Se determinada condição, ele faz isso daqui. E depois vai adiante. Vamos ver, no nosso caso aqui do exemplo, né? Eu venho, aí faço um teste. Se o café está amargo, se for verdadeiro, a minha ação vai ser adoçar o café. Se não, vai adiante, tudo bem. Agora, um outro exemplo. Vem por aqui, chega nesse ponto, testa se a variável C, idade é maior que 15, aí ele escreve, né? Já pode votar. Se não, segue adiante e não vai fazer essa instrução aqui, tá? Vamos ver como é que fica isso no nosso Portugal. Isso aqui que é importante, ó, sintaxe do Portugal, tá? Então, a condição que eu vou testar está aqui. O nosso desvio condicional vai ser em função deste C. Se a condição está aqui, ó. Então, sempre uma condição vai estar entre parênteses, tá? Abriu parênteses, fechou parênteses. Dentro, eu posso ter qualquer composição que me dê um resultado verdadeiro ou falso. Se a média for maior ou igual a 6, ele vai executar o que está aqui entre esses colchetes. Então, eu posso ter um comando aqui, dentro desse bloco. O meu bloco é caracterizado por este abrir colchetes e fechar colchetes aqui, tá? Perdão, sempre faço confusão. Abrir chaves e fechar chaves, tá? Então, na hora de eu determinar um bloco, o equivalente aqui a essa parte do então aqui com as instruções, né? O meu bloco, abrir chaves, fechar chaves. Eu posso ter um ou mais comandos aqui dentro. O que eu tiver aqui dentro desse bloco vai ser executado se essa condição aqui for verdadeira. Então, se a média for maior ou igual a 6, ele vai fazer isso aqui, escreva aprovado, tá? Sempre essa condição vai estar entre parênteses aqui, obrigatório, tá? Vamos adiante. Olha só, aqui mostrando como é que ficou o nosso programa. Tem a definição aqui das notas, nota 1, nota 2 e da média, todas elas real, por quê? Porque a gente está usando valores que têm casa decimal. A nota pode ser 7,8, 9,5. Então, o nosso programa vai fazer o seguinte. Escreva, digite a primeira nota.
vai aparecer lá para o usuário essa frase, digita a primeira nota. Aí abre lá o teclado, ele digita o valor da nota 1, que vem para dentro dessa variável com leia nota 1. De novo o texto, digite a segunda nota, leia a nota 2. Aquela variável média lá, ela vai receber essa operação aritmética aqui. Então, aqui eu estou dizendo que é para somar nota 1 com nota 2, o resultado da soma eu vou dividir por 2, tá? Nesse ponto aqui eu já tenho o valor da média. Aí ele simplesmente vai escrever média do aluno igual, e aí do lado vai ter o número correspondente ao resultado dessa operação aritmética. E aqui que está o nosso comando novo, ó. Se a operação de condição dentro desse abrir parênteses, fechar parênteses, então a condição está aqui. Se essa média aqui, ó, calculada, se a média for maior ou igual a 6, abre chaves e fecha chaves aqui, este é o bloco, né? Então, se essa condição for verdadeira, ele vai executar isso daqui. Escreva aprovado. Beleza? É assim que funciona, nesse caso. Agora, como imprimir reprovado? Né? Se a situação de que ele não tenha um valor maior ou igual a 6. Então, vamos ver essa alternativa. Aí, entra no que a gente chama de seleção composta. Até agora a gente estava com a seleção simples, né? Na seleção composta tem essa parte em termos de fluxograma, e veja que agora eu tenho a seguinte avaliação. Se a média maior ou igual a 6 for verdadeiro, ele vai fazer esse bloco A, vai imprimir aprovado. Agora, se não for verdadeiro, ele vem para cá, que é no caso de a condição não ser verdadeira. Ele vai fazer o bloco B. Aqui ele vai imprimir reprovado. Depois ele segue para esse ponto, e aqui também, executando o bloco A, ele segue para esse ponto. Então, é um pouquinho diferente, né? Antes a gente só tinha um bloco, agora eu tenho dois, e vão ser exclusivos. Ou eu vou executar aquele bloco A, ou eu vou executar o bloco B. Então, vamos ver como é que isso fica no Portugal, tá? Aqui representando, né? Se for verdadeiro, vai fazer esse conjunto. Se for falso, vai fazer esse conjunto. E no Portugal é aqui, ó. Se média maior ou igual a 6, abriu chaves e fechou chaves. Essa chave aqui fecha com aquela lá. Então, isso aqui significa o bloco A. Se a média for maior ou igual a 6, ele vai fazer isso daqui, escreva aprovado. Se não, ó, aí apareceu aqui essa palavrinha nova, que é o se não correspondente àquele C lá. Se for verdade, ele faz isso. Se não, ele faz esse outro bloco aqui. Esse outro bloco começa também abrindo chaves e fechando chaves aqui. Essa chave corresponde àquela que abriu ali. Aqui ele vai escrever reprovado. Então veja aqui, se a condição for verdadeira, ele faz isso daqui, escreve aprovado. Se não, ele faz essa da outra, tá? É assim que a coisa funciona. Vamos ver o nosso código agora implementando aqui o mesmo programinha, né? Se a média é maior ou igual a 6, abriu chaves, escreva reprovado, e essa chave aqui está fechando com aquela lá. Se não, esse se não corresponde àquele C lá, abriu chaves, fechou chaves, escreva reprovado. Então, com isso daqui, ele vai mostrar a média do aluno e vai dizer aí aprovado ou reprovado, né? Em função da condição que está sendo testada aqui. Muito bem, aqui a gente mostra que eu posso resolver o mesmo problema de duas formas distintas. Eu posso usar uma seleção composta ou usar duas seleções simples. Vamos ver esse caso aqui, tá? De forma assim, vamos ver direto no Portugal aqui. Ó, eu poderia fazer esta maneira aqui, que é uma seleção composta. Se média maior ou igual a 6, escreva aprovado. Se não, escreva reprovado. Beleza, é uma forma. Alternativamente, eu poderia fazer a solução do mesmo algoritmo, né? Testando assim. Se média maior ou igual a 6, escreva aprovado. Depois continua e testar novamente. Se média menor que 6, escreva reprovado.
Os dois resultados vão ser idênticos, os dois programas vão funcionar, sem problema nenhum, tá? Apenas que aqui eu faço o trabalho dobrado, eu testo 2 vezes o C, e aqui eu testo uma vez só. Então, em termos de performance, é melhor usar essa daqui, que você está verificando o teste uma única vez, tá? Então, as duas funcionam. Normalmente, a gente opta por essa aqui, por ela tem uma melhor performance, tá? Uma coisa muito importante sobre organização do programa. Veja o seguinte, eu tenho aqui uma codificação de um programa chamado aqui solução A. Aí tem variável, escreva, leia, tá? E aqui tem o C e o senão. E eu tenho uma outra solução B, que é o mesmo código, só que ele está identado, ou seja, ele está aqui, ó, usando um espaçamento, colocando as informações mais para a direita, destacando os blocos de maneira a ficar mais legível. Então, veja só, aqui se eu olhar esse abre chave, fecha chave, abre chave, fecha chave, fecha chave, fecha chave, é uma confusão, eu não sei qual está fechando o quê. Aqui, ó, já fica mais visível. Então, o que a gente recomenda é que vocês façam a codificação usando essa parte de indentação, né? Começa aqui alinhado, tem este C aqui, ó. Se o sexo for igual a M, abriu e fechou. Veja que esse pesidel aqui, ele já colocou num bloco separado à direita. Aqui está tudo junto, tudo alinhado à esquerda. Esse senão aqui, ó, ficou bem visível que é daquele C. Aí o outro bloco também, alinhado à direita, ele faz aqui um tipo de cálculo, senão ele faz outro tipo de cálculo. Então, essa parte de indentação é muito importante para deixar mais legível o programa, tá? Então é isso que ele está mostrando aqui, tá? Indentação, né? Indentação ou recuo. É um neologismo derivado da palavra indentation, e aí serve para ficar mais claro, né? Deixa de forma mais hierárquica, né? O avanço com relação a essa posição ali, tá? Tem algumas linguagens, inclusive o Python, né? Ele só funciona se você tiver essa indentação bem feita a nível de blocos, senão ele nem funciona. Então é ótimo ir se acostumando a usar já esse tipo, né? O código indentado, ele é bem mais visível do que esse outro aqui todo alinhado à esquerda, tá? Vamos ver um novo problema, esse estudo de caso aqui, um exercício. Escreva um programa para calcular o preço ideal de uma pessoa utilizando essas fórmulas aqui. Se for masculino, a fórmula é 72,7 vezes a altura menos 58. Para mulheres, 62,1 vezes a altura menos 44,7. A saída, quais os resultados que ele vai fornecer? Ora, ele vai dizer qual é o peso ideal, tá? Então, um programa para calcular o peso ideal. E o peso ideal vai ser em função dessas fórmulas aqui, né? Quais os insumos de entrada? A gente tem que saber qual que é a altura da pessoa que está sendo avaliada, né? E qual que é o sexo, porque em função do sexo é que eu vou usar essa fórmula aqui para masculino ou essa fórmula para feminino, ok? E aí, qual que é o processamento? Como é que eu vou transformar essas duas informações de entrada para obter esse peso ideal, fazendo o quê? Qual o processamento? Exatamente, eu vou usar uma fórmula ou a outra. Então, olha só, o meu processamento. Se o sexo for masculino, eu vou fazer uso dessa fórmula aqui. Se não, eu vou fazer uso da segunda fórmula que está aparecendo aqui. Vamos lá. Vamos dar uma olhada em como que fica o nosso programa. A solução em Portugal. A definição lá das variáveis altura e peso ideal. Veja que a variável sexo aqui está com uma letra só, por isso que ele definiu como sendo do tipo caractere. E aí aparece, escreva, digite o sexo. Já colocou aqui
entre brackets, né? Entre colchetes, M ou M, para que a pessoa saiba M ou F, né? Se é masculino ou feminino. E aí ele leia essa variável sexo. Então, a pessoa aqui vai digitar um M ou F para poder colocar nessa variável sexo. Depois tem digite a altura. A altura está em real, né? Pode ser 1,52 m, enfim, um valor quebrado, por isso que tem casas decimais. Então, lido aí qual que é o sexo e lido qual que é o valor da altura, ele tem o C aqui, para verificar qual das duas fórmulas que vai usar. Se o sexo for igual, olha aqui, ó, o igual sempre na hora em que você vai considerar uma situação de testar a condição, é sempre dois iguais, tá? Se sexo igual M, ele vai usar essa fórmula aqui, peso ideal é tanto. Abriu chaves lá, fechou aqui. Senão, esse senão é daquela condição lá, quando a condição não for verdade, senão ele vai usar essa fórmula aqui. Então, se for masculino, usa aquela fórmula, se não, ele usa essa outra aqui, tá? Uma coisa interessante aqui, como essa variável sexo é do tipo caractere, na hora que eu for fazer alguma comparação, eu uso aspas simples aqui, ó. Então, sempre que for tratar caractere, eu vou usar uma letra entre aspas simples. Se é uma cadeia, um texto, um nome, aí eu uso aspas duplas, tá? Mas quando é caractere, é aspas simples. Aqui é uma estrutura onde vai uma frase, ó, aspa dupla, né? Escreva, seu peso ideal é aquilo que foi calculado aqui, seja o valor lá para sexo masculino ou seja o valor aqui para sexo feminino. Então, essa é mais um exemplo aí para nossa condição. Aí vamos dar uma incrementada no programa, mostrando uma mensagem de alerta, né? Caso a pessoa esteja acima do peso ideal. Então, vamos verificar. São necessárias outras informações para emitir essa mensagem de alerta? Eu tenho o peso ideal. Se está acima, eu preciso saber qual que é o peso atual dessa pessoa, para poder verificar se está acima ou não, né? Então, vamos lá. Eu tenho agora, então, a altura, que é informada, o peso ideal, que vai ser calculado, e uma nova informação, que é o peso da pessoa que ela está no momento, né? O caractere aqui do tipo, né, variável caractere sexo, e aí começa lá. Informa o sexo, M ou F, leia sexo. Digite a altura, leia a altura. Isso aqui a gente já tinha no anterior, né? Se o sexo for masculino, vai calcular com essa fórmula, se não, vai calcular com essa outra fórmula aqui, tá? E aí, uma vez que ele calculou o peso ideal, ele simplesmente mostra no programa, o seu peso ideal é tanto. Ok. Agora, ele vai perguntar qual que é o peso atual da pessoa. Então, aquela variável peso lá não tinha sido usada até agora. E ele fez aqui, escreva, digite o peso atual. Aí ele lê esse valor e agora ele testa. Se este peso, que ele leu aqui, né, que é o peso atual, for maior que o peso ideal, o que que ele faz? Ele escreve, atenção, ó, esse /N aqui significa nova linha, para colocar essa frase numa linha nova, senão ele ia emendar com o que já tinha escrito anteriormente aqui, né? Então, /N, nova linha, atenção, peso menos peso ideal. Esse peso que ele leu aqui, menos aquele peso ideal que ele calculou, vai dar a diferença. Então, vamos supor que a diferença seja 10, vai aparecer o número 10 quilos acima do peso ideal. Então, olha só, ele está mostrando a diferença entre o peso atual e o peso ideal, já dizendo quantos quilos acima do peso ideal. Na operação, ele faz direto aqui dentro do escreva. Então, veja que o escreva está composto de uma frase, atenção, até aqui. Depois, um número, que é o resultado de peso menos peso ideal, e aí depois continua, né, com mais um texto aqui, por isso que abre
aspas duplas e fecha aspas duplas. E o escreva sempre abrindo parênteses aqui e fechando lá no final, ok? Então já mostrou aqui outros exemplos, né, de você combinar duas frases colocando um valor aqui no meio e esse valor já foi calculado direto usando aquelas informações das variáveis que tinha até o momento, ok? Quando eu rodo esse programa, eu chego à conclusão que eu tenho que aumentar a minha altura, senão não funciona esse programa. Coisas para não esquecer, resumindo. Problemas que envolvem então decisão, eles têm que ser tratados com essa estrutura de seleção, ou de condição, né? E uma condição é formulada com esses operadores relacionais. Os operadores são o igual, para verificar se duas variáveis são iguais, sempre que a gente está dentro de uma condição, é dois iguais, tá? No Portugal, o símbolo para igualdade aqui é dois iguais. O diferente é ponto de exclamação igual, maior é esse daqui, maior ou igual é assim, menor é assim, e menor ou igual é assim. Então, uma estrutura de seleção composta, né, tem essa seguinte sintaxe. Se a condição aqui, ó, média maior ou igual a 6, abre chaves, escreva aprovado. Se não, escreva reprovado, tá? Tá aí o nosso exemplo. Agora é praticar. Essa parte 2 a gente vai ver na próxima aula, então. Boa prática para vocês.